Queridos, vamos falar hoje de 3 tipos de líderes, amém? 3 tipos de líderes. Eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados nessa noite. Mas antes de nós continuarmos, eu quero realmente dar parabéns, muito parabéns para todos vocês que estão aqui nessa noite, no nosso Tadel Terça Life, né? Primeira terça do mês. Parabéns mesmo, você que veio, talvez já veio do trabalho, passou o dia todo trabalhando, mas está aqui. Você está aqui porque você ama Jesus, você compreende o teu chamado, amém? Parabéns para todos vocês mesmo, você que está na televisão, através do YouTube, através do Facebook, também parabéns para você que está ligado conosco, tirou esse tempinho para ser fiel aí na sua casa, talvez até está no trabalho, eu não sei, assistindo agora. Parabéns mesmo, em nome de Jesus. 3 tipos de líderes, nós vamos falar 3 tipos desses 3 líderes hoje à noite. E vamos ver algumas características. E nós vamos ver algumas características positivas e algumas negativas, algumas coisas negativas na vida de alguns. Mas, só adiantando, antes de falar esses pontos, essas características, eu quero falar que todos esses 3 líderes que nós vamos falar aqui, que estão na Bíblia, foram bons líderes, independente se eles falharam em alguma coisa ou não, mas eles foram bons líderes, foram pessoas que Deus usou, que Deus colocou em uma posição, e foram bons líderes. Em algum certo momento, em algumas áreas, eles talvez não compreenderam, como eu vou estar explicando, mas todos foram bons líderes. Por que eu quero falar isso? Porque Deus deseja usar todas as pessoas, e se nós observarmos e prestarmos muita atenção para aquilo que nós estamos fazendo para Deus, e colocarmos o nosso coração em tudo que nós fizermos para Deus, nós vamos ser bem-sucedidos, amém? Então, são 3 tipos de líderes, e eu quero ver o primeiro texto com você aqui, 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, o capítulo o 16, o versículo é o versículo 1, que diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Vamos orar? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado por essa noite, por esse tempo tão maravilhoso de louvor, de alegria, de adoração, tudo que nós fizemos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui nesse lugar, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Te pedimos, nos abençoe com a Tua palavra, ministre em cada coração. Sede, em todos os núcleos que estão acontecendo essa mesma reunião, através das mídias sociais, as pessoas que estão conectadas conosco, nos abençoe, que possamos sair daqui tão motivados, abençoados e tão prontos para continuar o Teu chamado, a Tua obra, em nome de Jesus. É o que eu te peço para a Tua glória. Diga amém? Dê um poderoso aplauso para Jesus, aleluia. Então, se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar vários tipos de líderes na Bíblia, vários tipos. Vamos falar só de 3, rapidinho aqui. Mas você vai encontrar vários tipos de líderes. Alguns líderes que foram bem-sucedidos, desde quando eles compreenderam, começaram o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida deles, e terminaram bem-sucedidos. Alguns começaram bem, foram bem-sucedidos, e no meio do caminho tiveram dificuldades. Alguns não completaram a carreira, alguns tiveram algumas dificuldades no meio do seu caminho, mas você pode notar que quando Deus propõe, chama alguém, Ele tem um propósito, que essa pessoa alcance o nível máximo, que a pessoa chegue ao ponto que Deus gostaria que ela chegasse e complete realmente aquilo que Deus gostaria que ela completasse. Um dos textos maravilhosos que a gente vai olhar na Bíblia e se alegra tanto, e todos nós, quando lemos esse texto, pelo menos eu, né? A gente dá uma respirada profunda assim, fala assim: meu Deus, eu queria falar o que esse homem falou aqui no final, quando a gente vê o Paulo falando
eu estou pronto, combati o bom combate, né? Então isso é muito maravilhoso, chegar no final e falar assim: Deus, já completei a carreira, né? Guardei a fé, estou pronto. Isso é maravilhoso, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas quando nós vamos olhar para esses textos aqui, para esses líderes que nós vamos estar falando agora, nós vamos nivelar em que nível de liderança nós estamos. Como que está a minha liderança, até onde eu cheguei, o que eu alcancei? Será que eu preciso aprender? Porque os líderes que foram bem-sucedidos ou não foram bem-sucedidos, é um ensinamento para cada um de nós. Nós vamos aprender com todos eles e vamos aplicar na nossa vida. Então, são 3 tipos de líder. E o primeiro tipo de líder que eu quero falar para você é o líder que não sabe o que está acontecendo. Sabe aquele líder que tem muita coisa acontecendo ao redor dele e ele não consegue compreender, ele não consegue ver, ele não tem discernimento, luz, ele fica meio assim, sem propósito, quando Deus começa a agir, quando Deus começa a fazer algo na vida dele, na família dele, no ministério dele. Isso aqui nós vemos na vida do pai de Davi, do Jessé, que era um líder. Ele liderava a sua casa, ele liderava muita coisa ali. E o que acontece aqui? Deus, nós não vamos entrar nesse para explicar aqui toda essa história, mas Deus chama o profeta Samuel. Já não tem mais jeito mesmo, o Saul não vai poder mais liderar mesmo, já está decidido, mais ou menos assim. Então o que você vai fazer? Você vai ungir o novo rei, você vai ungir a pessoa que eu escolhi, realmente que o meu coração se alegra com ele. Então pegue aí um azeite e vá para a casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé tem um rei que eu escolhi. Bom, de Jessé, porque Jessé tinha bons filhos. Tinha bons filhos. Os filhos dele temiam a Deus, amavam a Deus, estavam andando no caminho de Deus. Então isso já é um ponto muito positivo, muito bom. Ele foi um grande líder na sua casa, liderou a sua família. Mas quando nós olhamos a chegada do Samuel, quando nós vemos o Samuel na sua casa, e nós começamos a olhar para essa história tão interessante, parece que o Jessé, que liderava, não está conseguindo entender o que Deus quer fazer ali. Ele não está conseguindo compreender o que Deus quer fazer, ou na vida de qual dos filhos Deus quer, a vida de qual filho Deus quer abençoar. Então a gente começa a ver aqui um tipo de líder meio perdido, sem compreender o que Deus quer fazer no seu ministério, na sua vida, na sua casa, naquele tempo. Então, aplicando para cada um de nós vamos aprender o quê? Que nós, como líderes, nós temos que estar muito ligado, muito conectado, muito antenado com aquilo que Deus está fazendo na nossa história, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu já vi algumas pessoas perderem grandes oportunidades da vida, porque elas não conseguiram entender, compreender o que Deus queria fazer naquele momento. Eu já vi pessoas perderem células, já vi pessoas perderem ministérios, porque não estavam conseguindo compreender o que Deus queria fazer, achavam que não tinha nada a ver com ele, achavam que não tinha nada a ver com a pessoa dele, com a família dele, e foram descartando as possibilidades. O Jessé aqui não está conseguindo entender muito o que Deus quer fazer, porque Deus quer abençoar os filhos, e Ele só chama alguns, não chama todos. Não chama todos. Até algumas pessoas falam assim que Davi, ele era, eu já ouvi falar isso só, alguém falando, né, que Davi parece que era meio traumatizado, porque o pai rejeitou o Davi, deixou o Davi lá, não chamou o Davi no dia que o profeta foi ungir, o Davi ficou sozinho, chamou só os bonitões, né, os guerreiros e tal. Eu acredito, eu até penso diferente, eu penso até que o Jessé talvez não chamou o Davi, porque ele confiava muito no Davi para cuidar das suas ovelhas. Ele deu essa função para o Davi. Então o Davi estava fazendo um bom trabalho, e ele talvez não queria que as suas ovelhas se perdessem, alguma coisa assim. Eu prefiro acreditar no coração desse pai, não de um pai que não deu valor para o seu filho.
Mas aqui nós podemos ver isso. Então nós vamos ver algumas características. Esse líder, ele não consegue ver o que Deus está para realizar na sua vida. Não consegue compreender o que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Ele não consegue ver o potencial nos que estão perto servindo Ele. Não consegue ver. Ou seja, ele está olhando para todos, tá? Será que é esse? Será que é aquele? Será que é esse filho? Eu acho que é esse aqui, eu acho que não é. Está em dúvida. Então é aquele líder meio duvidoso, meio sem muita convicção daquilo que Deus quer fazer poderosamente na sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? E ele está nesse nível. Então, esse líder aqui, ele não consegue ver o potencial de quem está perto, de quem está servindo, de quem está ajudando, de quem está fazendo algo grande, que parece que para ele não é muita coisa. O Davi fazia algo muito grande para o seu pai, muito grande. A gente vai compreendendo isso lá para frente, quando Davi começa a relatar o que ele fazia no campo. Não só cuidar das ovelhas, que ele fala que nem era ele, é muito específico, ele fala assim para o Saul: eu cuidava das ovelhas do meu pai. Ele sabia de quem eram as ovelhas, e por isso ele cuidava, e o trabalho que ele fazia. Então era uma pessoa que estava muito perto, fazendo um grande trabalho, mas não estava dando muito valor, não estava sendo bem observado. Bom, que nós possamos ser um líder que sempre observa as coisas que estão acontecendo na nossa vida e as oportunidades que Deus está dando para as pessoas que estão perto de nós, que estão nos servindo, porque todas as pessoas que estão perto de nós, nossos liderados, nossos líderes de célula, nossos discípulos, são pessoas que Deus chamou, e a qualquer momento Deus pode nos usar para abençoar a vida deles. E parece que ele não estava entendendo muito aqui a posição dele naquela hora. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui, esse líder, ele não está com a expectativa em outras direções, ou seja, ele está com a expectativa em outras direções. Deus está querendo fazer algo, e ele está olhando para outra coisa, né? E até o próprio profeta está pensando algo, e Deus ainda até fala para o profeta: olha, você está olhando de uma forma que eu não estou olhando, você está olhando os olhos do homem, eu estou olhando diferente. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. O Jessé não estava conseguindo, claro que ele estava muito feliz, porque receber a visita do grande Samuel para escolher e ungir, era demais, era demais. Com certeza ele ficou muito nervoso, ficou muito, né, assim, desesperado. Eu vou até usar essa palavra, porque era muito para o Samuel entrar em uma casa, porque Deus queria fazer alguma coisa. Então já era para compreender que algo Deus queria fazer grande ali, mas parece que ele não estava entendendo. Então o primeiro líder aqui é o líder que não sabe o que está acontecendo. Deus está fazendo e ele não consegue compreender o que está acontecendo. Então esse líder aqui é aquele líder que está desligado. O que acontece na igreja ele não participa. Ele está muito distante, né? É mais ou menos assim: vai ter Expresso 1. O que é isso? Eu não sabia. Que dia é? Que mês é? Quando é que vai ser que eu quero? Não, já é amanhã. Eu não sabia. É o líder que está fora, não está conseguindo ver o que Deus está fazendo, né? O irmão está na unção, o irmão está buscando, o irmão está chorando, o irmão está recebendo, ele não consegue sentir, ele não consegue perceber, ele não consegue ver. A célula está precisando de uma motivação, o discípulo está precisando de uma palavra de encorajamento, de um gás. Ele não consegue ver, para ele está tudo, sei lá, não consegue compreender e ver o que Deus, que ele poderia melhorar e o que Deus está fazendo ali. Quantos estão me entendendo? É o primeiro tipo de líder. Então aqui o que eu quero dizer para você é que se nós temos alguma desses pontos aqui, somos despercebidos, sabe? Meu Deus, não conseguimos ver. É importante a gente começar a focar e começar a observar quando Deus vem, quando Deus começa a se manifestar na sua vida, ou na vida dos teus liderados. Presta atenção que Deus vai fazer algo grande. Pode ter certeza que Deus vai fazer. A tua célula começa a ter um avivamento. Preste atenção que Deus vai fazer algo grande lá. A sua vida, você começa a ter palavra, direção de Deus.
Busca, presta atenção que Deus quer fazer alguma coisa aí. Talvez você não está entendendo, mas Deus vai fazer algo grande, pode ter certeza. Ele compreendeu depois, mas no momento ele realmente ainda não tinha entendido. Então que nós possamos analisar e verificar. Eu acredito que você é muito bom, você é muito bom, em nome de Jesus, amém? Então ele não consegue ver o que Deus está fazendo e o que Deus vai realizar. E eu quero declarar que você é diferente, você consegue ver tudo que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse não consegue ver, Deus está fazendo, mas ele não consegue ver. O segundo é aquele que sabe o que está acontecendo, mas não faz nada. É aquele que vê, sabe a realidade, sabe o que está acontecendo, sabe o tamanho da situação, do problema, da dificuldade, mas não se move, não faz nada. Já viu isso? Tinha 15, só tem 3 na minha célula. Deve ser alguma coisa, eu sei. Isso vai mudar, amém. Ele não consegue se mover. Ele sabe que está acontecendo algo que talvez não seja positivo, mas ele não faz nada. Esse líder aqui, ele é um líder passivo. Passividade. Demora para processar, para ver, para verificar. Está acabando. Faz dias que a ovelha não aparece, faz dias que e a célula já faz tempo que não chega nenhum visitante, e parece que em vez de aumentar está diminuindo, mas ele está lá olhando, não consegue correr atrás, não consegue verificar, não tem atitude, é muito paradinho, passivo. Ele sabe que é sério, ele sabe que é um problema, mas não tem disposição para ir, não vai, está estagnado, está inerte. Então esse líder aqui é o líder que sabe, mas não faz nada. Ele é passivo, ele sabe do problema, mas não resolve, ele é omisso, não vai resolver, não senta, não olha nos olhos, não marca uma reunião, não resolve a situação. E pode até saber que a célula está com uma dificuldade, ele espera dias para ir lá, ele espera meses para ir resolver, ele não tem atitude. O problema está, o pecado está acontecendo, ele sabe que está acontecendo, ele sabe que precisa ajudar, mas não ajuda, não senta, não instrui, não jejua, não ora, não dá direção. Esse líder aqui, ele vai protelando, vai deixando passar o tempo. E nós sabemos muito bem o que acontece quando a atitude de um líder é dessa forma. Esse líder aqui, ele é um líder sem visão. Ele não consegue ver muito longe, ele não consegue compreender muito o que pode acontecer lá na frente. A visão dele é pequena, a visão dele é, muito nivelada, ele não consegue ver muito longe. Também, esse líder aqui, ele é tão passivo, tão omisso, que às vezes ele até fala assim: tanto faz se levarem minha ovelha, Deus dá outra. Pode levar. Se levar uma, Deus dá 10. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você cuidar, que se você frutificar, que se você apacentar, e que se você der fruto, aí Deus vai te dar. Mas se você não cuidar, se você não for atrás, se você vê o problema, se você vê a dificuldade, se você vê as coisas acontecendo, se você vê a coisa acabando, se você vê os casais se destruindo, e sabe que tem problema, e sabe que precisa ir lá ajudar, dar uma sacudida, dar uma reunida, fazer um jejum, fazer uma oração por eles, alguma coisa, e não faz, você sabe que vai ter problema, vai acabar. Então nós não podemos viver dentro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai vendo essas características desses líderes. Então esse líder aqui é o líder que não faz, sabendo que tem que fazer, sabendo que tem que responder realmente positivo. O pensamento desse tipo de líder é: não tem problema, eu volto a ser escravo. As responsabilidades e os desafios são muitos
imensos, não é para mim. Eu prefiro retroceder, eu prefiro deixar de ser rei, eu prefiro deixar de liderar, porque esse líder aqui é o Saul. Segundo nós podemos ver, eu prefiro retroceder, eu não vou ficar aqui no meu trono. Se Deus quiser fazer, alguém corajoso lá, alguém bem valente quiser, eu vou dar até minha filha para eles, e dou muito dinheiro, mas não vou não. Se o povo se vira. Se Golias quiser acabar com tudo, se ele quiser levar, se quiser fazer de Israel escravo, olha, parece que a atitude dele era essa, porque ele estava lá, ele sabia do problema, sabia da dificuldade, sabia muito bem o que poderia acontecer com a família dele e com todo o povo que estava embaixo da liderança dele, mas não teve atitude, não teve reação, não resolveu a questão. Vou dizer algo para você, irmão, você sabe de algo que está acontecendo? Nós temos que ser aquele líder assim, né? Como é aquele bichinho que do filme lá, que sempre eu via o pastor Geraldo falando, aquele que fica olhando assim, né? O suricato, né? Tem que ser aquele que fica de olho, em pé, realmente, para ver o que está acontecendo. Você viu o que está acontecendo? Você não tem que dar tempo para o inimigo não, irmão. Não dá tempo, vai lá, resolve, sabe? Toma frente, faz diferença, porque Deus vai te usar. Ele te chamou para te usar, Ele te deu uma unção. Quantos creem que tem uma unção na sua vida aqui? Tem uma unção na sua vida. Você é líder, Deus te colocou para liderar, então esteja na frente, resolva, não seja omisso, não falte com responsabilidade, mas encare aquilo que Deus colocou diante de você, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? Diga comigo assim: das minhas células, dos meus discípulos, das minhas ovelhas, eu não vou permitir o diabo enganar, amém? Quantos creem nisso? Nós somos líderes levantados por Deus para vivermos esse nível de liderança, para que nós possamos viver um nível poderoso na nossa vida. Então, o líder que sabe, mas não faz nada, não faz nada. Eu avisei, pastor, eu avisei, eu liguei, eu mandei WhatsApp, mandei e-mail, mandei até carta pelo correio, nunca apareceram aqui. E aí não pode, porque nós estamos treinando, discipulando, ensinando, e nós estamos passando um DNA. Então, qual o DNA que você está passando? Qual a visão que você está passando? Eu tenho certeza que é de um líder muito bom, em nome de Jesus, amém? Um líder que faz diferença. E o último tipo de líder, é o terceiro tipo de líder, é o líder que faz. Quantos aqui são líderes que fazem? Amém? Os líderes que fazem diferença, os líderes que fazem acontecer, os líderes que fazem se realizar a vontade de Deus na vida deles, no ministério deles. É o líder que faz, que independente da dificuldade, do problema, do que aconteça, do que venha diante dele, ele vai se colocar diante de Deus e vai fazer. É o líder que faz. E eu tenho certeza que é esse líder aqui que você é. Amém? Diga assim: eu sou esse líder em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse esse líder poderoso aqui. Então nós estamos falando de Jessé, nós estamos falando de Davi, de Saul, e nós estamos falando de Davi. É o líder que faz. O que nós podemos ver e aprender na vida desse homem, desse rapaz, desse pastor que estava ali cuidando das ovelhinhas do seu pai? Esse líder, ele reconhece, preste bem atenção, eu quero que você veja isso, porque eu vou orar para você daqui a pouco. Ele reconhece a unção que foi derramada sobre ele. A unção. No momento que Deus te chama para liderar, para ser um discipulador, irmão, para ser um anfitrião, abrir a sua casa para receber a arca de Deus, a célula, Ele está te chamando para algo, Ele está te dando uma unção, está liberando uma unção na sua vida, uma unção que realmente vem de Deus para capacitar você. Vou dizer, irmão, Deus não chama alguém, Deus não põe alguém em um lugar, em uma posição, sem capacitar, sem dar as ferramentas para aquela pessoa. Ele é um Deus maravilhoso e soberano, Ele sempre vai fazer. Então esse líder aqui
é o líder que reconhece a unção que está sobre a sua vida, a unção que foi derramada sobre a sua vida. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Dá um glória bem forte aí. É você que está lá em casa também, dá um glória em nome de Jesus. Tem uma unção na sua vida, você pode ter certeza disso. Você é aquele pastorzinho que está lá, que Deus vai usar para você crescer, frutificar, crescer essa célula e multiplicar essa célula e gerar crescimento para o reino de Deus, amém? Há uma unção na sua vida, há uma unção. Quantos discipuladores nós temos aqui? Há uma unção na sua vida para discipular, para instruir, para aconselhar, para dar direção, para treinar líderes, para levantar líderes fortes. Há uma unção. Diga assim: eu recebo. Então tudo isso aqui nós temos o quê? Imagina só, querido, se o irmão vem cantar aqui, e ele vai cantar aqui, né, o louvor, e até canta animado, mas se ele não reconhecer que há uma unção na vida dele, vai ser um negócio vazio. Talvez a gente vai se alegrar porque ele é bom, porque tem gente que é boa, né? Mas unção é outra coisa. Unção faz toda a diferença. Vou dizer para você, unção derruba gigantes, derruba problemas, dificuldades, tudo que você achar que o diabo pode levantar contra você, se você crer na unção que está na sua vida, que Deus colocou na sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Porque tem que reconhecer a unção. Segundo, esse líder que faz, ele é obediente, diga comigo, obediente. E eu vou te falar uma coisa tão maravilhosa aqui. O Davi, ele era um grande pastor, irmão, um líder tão grande, por isso que Deus conduziu, se agradou tanto. E eu quero declarar isso na nossa vida, que nós somos esses pastores, que Deus tem se agradado de cada um de nós, que Deus tem se agradado do nosso coração, da nossa atitude. A Bíblia diz, sabe o que? Está lá em 1 Samuel 17, 20 e 21, você pode ler. Fala, sabe o que? Que o pai de Davi, o Jessé, ele chama o Davi e fala assim: Davi, você vai lá no campo de batalha levar alguns mantimentos. E aí a Bíblia especifica o que ele vai levar, mas o pai dele manda ele levar algo, ir lá, sair do posto dele, da posição dele, do trabalho dele. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Então ele vai precisar sair daqui desse rebanho agora, para ir lá para o campo de batalha, levar mantimentos, lá ver como os irmãos estão, para trazer a resposta para o seu pai. Mas é interessante como você lê aqui em 1 Samuel capítulo 17, 20 em diante, você vai ver, eu acho que é o versículo 20, você vai ver um negócio interessante. Sabe o que diz? Olha a responsabilidade. A Bíblia diz que o Davi acordou de madrugada, colocou as ovelhas num lugar seguro, colocou um guarda para tomar conta das ovelhas, ou seja, um líder, uma pessoa, para ele poder sair. E a Bíblia fala assim: para obedecer o que o seu pai tinha mandado. Então essa atitude aqui que Deus fica observando, é isso aqui que Deus fica olhando, verificando, vendo o coração. Olha o coração, ele vai ser obediente, mas ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai preparar um lugar especial para as ovelhas ficarem bem protegidas para ninguém vir, nem o urso, nem o leão, nem nada vir lá, o lobo vir tomar conta ao pegar as ovelhas. Vai ficar protegido com guarda, porque ele precisa ser o quê? Agora presta atenção. Imagina se o Davi não é obediente. Será que ele ia chegar naquela hora lá do gigante? Ele ia chegar na hora que estava em crise, todo mundo tremendo. Então Deus sabe a hora certa, e a nossa obediência nos conduz para caminhar nos passos de Deus, nos passos que Deus deseja. Sua obediência vai te levar para o caminho certo, irmão. Pode ter certeza que obedecer é a atitude correta de cada um de nós. Quando somos obedientes, nós não vamos falhar. Pode ter certeza disso. Então esse rapaz vai fazer o quê? Ele vai ser obediente. Diga assim, levante sua mão e diga assim: Espírito Santo, me ajude a ser muito obediente à tua palavra, à minha liderança, aos teus princípios. Amém? Dê um aplauso poderoso para Jesus, aleluia. Diga assim: eu sou esse líder. Fala com muita fé, diga: eu sou o líder que faz diferença
E olha, esse líder que faz, ele compreende a sua responsabilidade. Aí tem o detalhe da ovelha que eu já falei, mas ele sabe bem qual é a sua responsabilidade, o que ele tem que fazer, aonde que ele tem que ir, o que ele tem que programar. Ele tem responsabilidade, ele deixa algo que ele tinha responsabilidade, e ele tem que ter responsabilidade, porque na hora que ele voltar, ele tem que prestar relatório também do que era a responsabilidade dele. Diga assim comigo: as minhas ovelhas são minha responsabilidade, é de Deus, mas Deus confiou na nossa mão, amém? Então nós precisamos ter muito entendimento e compreender as nossas responsabilidades. Olha só, esse líder que faz, ele é ágil em defender as suas ovelhas, ele é rápido para defender. Você sabe de alguém que está precisando de ajuda, você sabe de uma ovelha, só um momentinho, se você parasse agora, fechasse os olhos só para pensar em alguém que precisa de ajuda, uma ovelha, seria lembrar de alguém? Com certeza de várias pessoas. Então esse líder que faz, ele é ágil, ele corre, ele vai atrás, ele não é omisso, ele sabe, queridos, ele realmente quer apacentar. Se vir problema, se vir urso, como o Davi relatou para o Saul, né, o que ele fazia lá no pasto. Talvez o pai dele nem sabia que ele matou o urso, que ele matou o leão, que ele defendia as ovelhas, que nenhuma se perdeu, porque ele realmente protegia as ovelhas. O pai do Davi nem sabia, mas uma coisa eu sei: Deus sabia. Então vou dizer algo para você: tudo que você faz em relação às ovelhas que Deus tem colocado na sua mão, talvez nós não sabemos, nós nem fomos lá fazer uma supervisão como deveria, mas eu vou dizer para você: Deus faz, e é o mais importante. Deus sabe o que você faz, Ele está de olho em você, porque com certeza você tem um coração de um líder poderoso, um líder que faz. Deus sabe o que você está fazendo lá. Davi era assim, ele era ágil, defendia as suas ovelhas. Esse líder também, ele não teme o inimigo. Vou desanimar, porque o inimigo é muito feroz, porque o problema é muito grande. Esse líder não teme o inimigo, ele encara o inimigo. E você sabe como é que nós vamos encarar o inimigo? Nós vamos na palavra de Deus, nós vamos no jejum. Irmão, vou dizer uma coisa para você: se o diabo está dizendo que vai acabar sua célula, que você vai perder a ovelha, não aceita, dobra o joelho, faz um jejum, convoca a célula, faz um jejum, e esses gigantes, esses inimigos, essas obras de desânimo do inimigo que tenta vir muitas vezes, vai cair por terra. Quantos creem em nome de Jesus? Amém? Mas nós não podemos retroceder, temos que ser ágeis e não temos que nos dobrar. Não temam o inimigo. Diga assim: o meu Deus é maior e poderoso. Amém? Seu Deus é grande e poderoso, e o inimigo não pode com você. E para encerrar, a visão desse líder, a sua visão é de longo alcance. Quando Davi viu aquele gigante zombando, na hora, irmão, mas na hora, o coração que está cheio de Deus, que ama Deus, na hora ele já ficou meio indignado. Que é isso que ele está falando? Ele não olhou para o povo, ele olhou para Deus. Está falando de Deus, afrontando o exército de... Não, esse líder aqui, ele tem uma visão de longo alcance. Com certeza, quando ele estava lá tentando explicar para o Saul tudo, ele já estava vendo aquele gigante no chão. Ele já estava vendo o povo de Israel cantando vitória. Ele já estava vendo tudo aquilo que realmente aconteceu. Porque o líder que tem visão, ele não é limitado, ele não consegue só ver aqui, ele já consegue ver lá na frente. Você consegue ver. Talvez você que é um líder de célula, você já se consegue ver um grande líder, um pastor, um distrito. Você já consegue ver sua célula multiplicando. Você já consegue ver a festa da multiplicação dessa célula. Esse é o líder de muita visão. Você pode estar diante dos problemas, dos gigantes, dos leões, dos ursos, das dificuldades, da rejeição, seja o que for. Mas vou dizer para você, irmão, tudo isso vai cair por terra se você tiver uma visão de líder que faz de longo alcance. Você tem que ver lá na frente, porque quando você vê lá na frente,
Deus vai fazer você passar por tudo e vai alcançar o objetivo de Deus na sua vida. Só os que creem, levante, fique em pé, dê um grande aplauso para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, em 1 Samuel capítulo 17, do 34 em diante, você vai ver o Davi relatando o seu pastoreio lá para o Saul. Como que era o pastoreio dele? Você pode ler isso em casa. Então, qual desses 3 tipos de líder eu sou? O que eu preciso crescer? Porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos sendo ajustados. A Bíblia diz que Ele está nos ajustando, Ele está trabalhando na nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos sendo ajustados, mas para nós crescermos depende de uma pessoa, de nós mesmos. Se você quer, quantos querem ser grande? Quantos querem ser líderes poderosos? Depende de você. Se ponha à disposição, faça, peça a direção do Espírito Santo, peça ajuda, faça diferente, porque Deus te chamou para ser um líder muito forte nessa cidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo venha revelar a você, dar esse entendimento para você, a unção que está na sua vida. Eu sei que você é esse líder que faz, esse líder que não está esperando elogios, que não está esperando as pessoas irem lá ver o que você está fazendo. Você é esse líder que está no oculto, que está trabalhando, que está fazendo porque você ama Jesus, porque você ama as ovelhas, porque você deseja cuidar do rebanho de Jesus. E eu sei que Jesus está olhando para você. Eu sei que Jesus tem se agradado da sua liderança, do jeito que você lidera, das atitudes que você tem tomado na sua liderança. Eu sei que você não é esse líder omisso. Eu sei que você não é esse líder que está estagnado, mas você é esse líder que faz, que está pronto para ir adiante, fazer diferença e alcançar tudo que Deus tem para você. Levante suas mãos. Pai querido, Espírito Santo, eu oro agora, eu te peço nesse momento, que o Senhor toque agora na vida de cada um que está aqui. Eu oro que o Senhor toque na vida desse que está através do YouTube, do Facebook, da TV Amazônia. Toque agora na vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, desse jovem, dessa criança, desse adolescente que tem realmente desejado servir o Senhor com excelência. Pai, eu oro agora que a unção que o Senhor já deu, porque já está sobre ele, que ela venha se manifestar, que ela venha, Deus, realmente aparecer, que ela venha se manifestar poderosamente, que esse coração de pastor, de pastora, de discipulador, de líder venha queimar, e que essa unção, que esse óleo venha ser ministrado, derramado a cada dia, cubra cada um. Eu oro, Deus, que esse líder que faz, que somos nós que estamos aqui, vamos fazer diferença, vamos proteger nossas ovelhas, vamos cuidar do rebanho do nosso papaizinho querido, que é o Senhor, das ovelhas que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Nós já estamos cuidando. Pai, em nome de Jesus, derrame da tua glória, da tua unção, da tua presença, do teu poder sobre a vida de todos que estão aqui, dos que estão através da internet. Eu oro e declaro em nome de Jesus. Só quem recebe diga amém. Agora ora comigo, diga assim: Espírito Santo, eu quero declarar que eu sou esse líder que faz diferença. Me use poderosamente. Diga assim comigo: eis-me aqui para ganhar Santarém para o Senhor. Dê um aplauso poderoso para Jesus. Aleluia.